Ela começa com pequenos esquecimentos, geralmente, quase imperceptíveis. Depois de um tempo, realizar qualquer tarefa vai ficando difícil. Assim é o Alzheimer. E hoje é o dia de conscientização dessa doença, que atinge cerca de 1.200.000 pessoas no Brasil. Então, aqui comigo a gente recebe o neurologista Reinaldo Granovich. Muito obrigada pela presença, porque conversar sobre isso é importante para se preparar para uma sociedade que está ficando cada vez mais velha e, consequentemente, a gente tem maiores casos, maior número de casos de pessoas com Alzheimer, né? Sem dúvida. Conforme a população vai envelhecendo, a chance de você desenvolver o Alzheimer aumenta, né? Porque é uma doença que ela é degenerativa e é relacionada com a idade, né? E realmente essa coisa da conscientização é muito importante, por causa disso aí que você falou. Quanto mais cedo a gente perceber a doença, né? E mais cedo começar o tratamento, mais condições a gente tem de deixar a pessoa saudável, entre aspas, mas principalmente o objetivo que a gente tem com o tratamento precoce é manter a pessoa em vida independente, né? Então, por exemplo, se você tem o diagnóstico de uma pessoa com Alzheimer, você consegue prolongar o tempo de vida independente dela, quer dizer, ela não vai depender de ninguém para fazer as coisas dela do dia a dia, isso já é um ganho muito grande, né? Enorme. Como é que a gente sente esses sintomas previamente? Porque eu tenho a sensação de que a gente vive hoje tão atarefado, é uma correria tão grande que a gente vive se esquecendo das coisas. E a gente atribui isso a uma normalidade muito grande. Quando é que eu identifico que isso é problemático? Então, o primeiro sintoma, né, que é obrigatório você ter para você pensar que uma pessoa está tendo um quadro de Alzheimer, um quadro de demência, né? As demências são as doenças que afetam a memória e a delas a principal é a Alzheimer. Mas o principal sintoma é a perda da memória dos fatos recentes, né? Os fatos antigos, sua memória passada ela fica mais preservada. Existe, com o envelhecimento, um declínio cognitivo, que a gente fala, né? A pessoa perde um pouco da memória. E você, muitas vezes, tem a dificuldade de diferenciar no início o Alzheimer numa fase inicial do declínio cognitivo normal do idoso. E isso é que é o grande dilema hoje da neurologia, vamos dizer assim, né? Você identificar o que é um, o que é outro, o que merece tratamento, o que não merece tratamento. Uma dica, assim, que é simples, mas que talvez seja importante, é a pessoa, quando ela tem o Alzheimer, né, quando ela está desenvolvendo uma doença potencialmente mais grave, ela não percebe que tem o déficit de memória, né? Então, para dar um exemplo, a pessoa vai no consultório com algum parente, né? E o parente chega e fala para mim, doutor Reinaldo, essa minha mãe, meu pai, meu marido está tendo problema de memória. E ela nega. E ele liga para mim e fala assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque essa minha filha está doida, porque eu não tenho nada. Aí você fica mais preocupado, né? Entendi. Quando a pessoa vai, por exemplo, a pessoa de 70 anos chega sozinha no consultório. Reclamando de esquecimento. Eu já fico mais tranquilo, porque normalmente ela não deve ter a doença manifesta ainda, porque ela está percebendo que está tendo problema de memória. Ou seja, uma responsabilidade do círculo, né? Então, se você percebe que você está tendo um problema de memória, não que seja bom, né? Mas menos mal do que se você não percebe, né? Então, se alguém da sua família está te dizendo isso, opa! Mais cuidado ainda, né? E o tratamento, quanto mais precoce, melhor. Não no sentido de você curar a doença, né? Porque ela não tem uma cura ainda. Mas no sentido disso que eu te falei, que a vida independente, isso faz uma diferença muito grande. O esforço pela cura tem sido muito grande, né? Muito grande. Hoje, se você for ver nas doenças neurológicas, e nem vou falar neurológico, não, doenças da medicina de forma geral, talvez seja a doença mais em pesquisa hoje é o Alzheimer. Pra você ter uma ideia, tem mais de 80 moléculas em pesquisa hoje, que estão em fase 3 de pesquisa clínica, que é fase em estudo em humano já, né, nas pessoas. Então tem muita novidade para surgir nos próximos 5, 6, 10 anos no máximo, né? Na próxima década, se Deus quiser. E me diz uma coisa, a prevenção, ela é possível de alguma maneira? Então, quando a gente fala em prevenção, alguns cuidados que a gente tem que ter, né? E a gente fala assim, sempre na saúde neurológica, vamos dizer assim, né? Alguns cuidados que a gente tem que ter. Então, é você dormir bem, né? O sono é fundamental, você se alimentar regularmente 3 em 3 horas e o principal, que a partir de abril do ano passado, foi uma nova recomendação da Academia Americana de Neurologia, que é a atividade física. Quem faz atividade física regularmente, com certeza consegue retardar o início da doença e ela se manifestando, ela vem de forma mais branda. Então, atividade física, 3 a 4 vezes por semana. Se você for um médico americano hoje com queixa de memória, ele vai te receitar isso. Ele vai talvez prescrever um remédio, né?
tal, tudo bem, ele vai fazer a avaliação, ver se você precisa de algum complemento, alguma coisa, mas ele vai escrever na sua receita. Escrever, porque virou prescrição, né? Atividade física aeróbica 3 a 4 vezes por semana. Legal. Eu acho que às vezes a gente parece até um pouco repetitivo aqui, mas é isso, né? Sono, alimentação correta e atividade física é um manual para a gente ter uma vida o mais saudável possível, né? Em relação ao cérebro, é importante a gente destacar uma coisa que são várias pesquisas mostrando isso, que você tem que usar as várias potencialidades do cérebro. A gente fala muito assim, não, a pessoa está começando a ter esquecimento, vamos fazer palavra cruzada. Vamos treinar. Tudo bem, mas palavra cruzada você está só testando ou só melhorando a memória verbal. E a gente precisa usar a potencialidade toda do cérebro, sabe? Então, outras atividades, como você fazer uma pintura, uma escultura, uma caminhada, sabe? Dança, alguma coisa que seja diferente, que você envolva áreas diferentes do cérebro numa mesma função, né? Não só a lógica, o raciocínio, mas o emocional. Não é só memória verbal e números, isso é importante, mas não é só isso, né? A gente tem que desenvolver outras áreas do cérebro. Nesse sentido, complementando essa coisa da atividade física, saiu um trabalho há muitos anos atrás mostrando que a principal atividade, né, de pessoa idosa que tem menos incidência de Alzheimer é a dança, porque ela envolve questão física, movimento, você tem que fazer coordenação, você tem que dominar a intensidade do passo para você não pisar no seu parceiro. Tempos. Você tem que saber a sequência dos passos, você tem que adequar os passos à música, então você vê o tanto de área que você envolve funcionando no cérebro ao mesmo tempo, né? Então, se eu tivesse que dar uma dica para as pessoas com Alzheimer... Uma só seria essa. Vai no Sesc, lá nos forró da vida, porque dança é fundamental. Ainda vai viver mais alegre. Obrigada, viu, doutor Reinaldo? Okay. Um prazer ter você aqui nessa conversa importante para a gente se conscientizar mais da importância desse tema. Obrigada. Obrigado a você.